pela falência do projeto democrático popular, né, da estratégia democrática popular, em acreditar que possível. Vou começar aqui, do comecinho, tá? Bom dia, Sofia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. A primeira vez que eu te entrevistei, você era candidata à presidência da República. Bom dia, Breno. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sofia, nas últimas semanas, segundo notícias que circulam nas redes sociais e nas rodas de esquerda... A entrevista está acontecendo ao vivo, mas eu coloquei antes para a gente poder acompanhar toda a fala e não retirar nada de contexto. Dezenas de dirigentes e militantes do PCB teriam sido expulsos do partido, com o Comitê Central também intervindo na União da Juventude Comunista. Você poderia explicar as razões dessas medidas? Bom, primeiro, Breno, eu quero dizer aqui para você e para todo mundo que está nos escutando que eu não estou aqui apenas trazendo a posição do Comitê Central do PCB. Eu estou aqui expressando ações do nosso 16º Congresso, né, que ocorreu em 2021, e da ampla maioria dos nossos militantes, das nossas militantes, tanto militantes sindicais, dos movimentos populares, da própria juventude, da UJC, dos nossos coletivos, né, do coletivo de mulheres, do coletivo negro Minervino de Oliveira, do coletivo LGBT comunista. Nós tivemos, claro, que nos últimos dias, conversas com desde militantes de base até as direções intermediárias de todos esses organismos que compõem, né, tanto o PCB quanto esses seus coletivos, e à luz das resoluções do nosso 16º Congresso, que é a instância democrática de se decidir, né, qual é a posição política do partido. Caralho, o cara mandou o recado aqui embaixo, pesado. Nós continuamos firmes defendendo o PCB e defendendo aquelas resoluções que foram democraticamente tomadas, né? E aí, só para poder esclarecer, né, as resoluções implicam no cumprimento das linhas da política internacional, né, que não foi seguida pelos membros do Comitê Central, nem pelo secretário de Relações Internacionais, e que no momento de realizar a autocrítica, meteu foi mal, eu estava doidão, passei mal, e quando dei por mim, eu havia feito discurso, né, dizendo que não foi elaborado nenhum documento e mentindo sobre isso, porque o documento havia sido elaborado e está público na internet. Isso vai ficar disponível. Responder a sua pergunta, né? Primeiro, a gente tem que deixar bastante evidente aqui para o conjunto de todas as pessoas que estiverem nos escutando que não houve, até o momento, um movimento de expulsão ou expurgo em massa, né, de militantes ou dirigentes. Houve, sim, um processo disciplinar que culminou com a expulsão de 5 pessoas, 4 delas do Comitê Central e uma que não era, e a partir da configuração deste grupo, né? Que processo disciplinar é esse que não tem direito à defesa, está reconhecido no Estatuto? Oxe. Que já vinha se constituindo internamente de uma outra organização política, nós tivemos aí o desligamento, porque se você, de acordo com os estatutos do partido, e eu acho que isso não é só do PCB, mas de qualquer outro partido, se você faz parte de uma outra organização, você tem que deixar a organização que você pertencia anteriormente. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui para vocês. Como ocorrem esses processos disciplinares? Eu sei que um dos 5 expulsos é um militante histórico, Ivan Pinheiro, que foi secretário-geral do PCB de 92 a 2016. Houve outras etapas na vida do partido desde 1922 com punições tão numerosas e severas? Certamente, né? A história do partido tem material para muita pesquisa e muito estudo, né, de diversos processos disciplinares, expulsões sumárias, inclusive no período em que o ex-secretário-geral Ivan Pinheiro
estava, né, então, na Secretaria-Geral, de processos que foram muito mais antidemocráticos, né, do que o que está ocorrendo nesse momento. Os processos disciplinares, eles têm como eixo central, em primeiro lugar, os estatutos do partido, a sua forma organizativa e as resoluções do Congresso, né, em que todas e todos podem participar. E aí, com amplo direito de defesa, com debates internos em todos os níveis. Não, gente, ó, eu posso dizer o seguinte, né? Vou contar aqui o meu relato, que aconteceu comigo, né? Porque perguntaram, tá, pelo menos um de vocês tomou um puxão de orelha ou foi direto para a expulsão? O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu entrei no partido em março, né? Fiz o processo ali de entrada no partido em março. Participei da reunião das células, a partir do momento que você participa, você está dentro da organização. O que aconteceu foi que, em junho, eu recebi um documento da unidade classista, que era o coletivo sindical que eu fazia parte, um documento de 8 páginas, e eu posso até tornar esse documento público, dizendo os motivos pelos quais eu não poderia participar do partido. Março desse ano. Só que o problema é que eu já estava dentro do partido. Então, para que eu fosse retirado do partido, eu precisava passar por um processo disciplinar, tá? Eu precisava passar por um processo de retirada mesmo, né? Porque afinal de contas é isso que está no estatuto. Só que esse documento que foi elaborado dizia que o meu recrutamento estaria congelado. Só que isso não tem procedência dentro do estatuto da organização. Não, as acusações são de que eu não tenho trabalho prático, de que eu não faço trabalho sindical, de que eu me envolvo em polêmicas de rede social com posições machistas com outros camaradas, de que eu tenho proximidades suspeitas com o PCR, com a Soberana, sabe? Umas coisas assim, que eu não sou um bom historiador marxista-leninista, que eu não sou um bom agitador. Foi um negócio assim, é uma parada. Assim, eu não tenho nenhum problema em encarar críticas ao meu trabalho, tá ligado? Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas essa crítica tem que ser minimamente honesta, né? Disseram que o trabalho de agitação que existe nas redes sociais é um trabalho deletério. É um trabalho que não produz coisas boas. É um trabalho que é insalubre para a organização. Depois eu vou deixar aqui o documento para que vocês possam apreciar a leitura desse gimo escrito. É inacreditável. Para que as pessoas possam se colocar e fazer autocrítica, né? E reconhecer, na medida do possível, que não estariam ali de acordo com as resoluções que são tomadas pela grande maioria do partido. Então, o que a gente vê atualmente é uma narrativa, né, que é muito disseminada pelas redes sociais, e depois a gente pode até conversar sobre isso, né, o papel das redes sociais que no momento político, né, não só no PCB, mas em diversas outras organizações, que distorcem, né, de forma bastante acentuada o que de fato se dá no interior das instâncias, no interior de uma organização política que, como todo mundo sabe, é um partido que se coloca em linha, né, com a perspectiva revolucionária no Brasil, um partido que defende o comunismo, que defende o socialismo, numa quadra histórica muito perigosa, né? Numa quadra histórica em que nós temos visto a ascensão de forças bastante reacionárias, né? E que o primeiro foco de ataque são sempre os comunistas e as comunistas. Então, os cuidados que se tem que ter, por exemplo, na exposição pública de pessoas, figuras, são cuidados das nossas decisões. E que, por sinal, não tem sido muito objeto, né, de cuidado por parte destas pessoas que fizeram nos últimos dias exposições de pessoas e figuras de forma muito leviana nas redes sociais, colocando em risco, inclusive, a vida dessas pessoas. Né? Então, pô, mas aqui, vamos lá, né? Eu queria trazer um outro apontamento que é importante, que é o Jones sofreu ameaças de morte durante o seu processo de divulgação da sua candidatura para governador do estado. Sofreu ameaça de morte. Alguém da organização ofereceu qualquer tipo de suporte? O MBL ficou falando, fica fazendo esse terrorismo com o meu emprego no Liceu Pasteur? Alguém se posicionou de forma solidária a mim? Alguém está se posicionando de forma solidária a mim com relação aos hates que eu venho sofrendo nos últimos dias?
tá ligado? Pô, e assim, né? De novo, reforçar esse aspecto. Nenhum de nós acha que o espaço da rede social é o espaço ideal para publicizar essas questões, mas se os espaços internos estão dominados para que haja a garantia da manutenção dessa fração academicista na organização, como que esse debate vai chegar nos lugares? Se esse debate não tivesse sido publicizado pelo Ivan nesse texto, a gente nem saberia que o secretário de Relações Internacionais participou de uma plataforma mundial que contradiz as resoluções congressuais, tá ligado? É um momento difícil para a gente enfrentar tanto as questões internas e políticas que devem ser enfrentadas, mas principalmente essa dinâmica de redes sociais. Os dirigentes que estão sendo expulsos ou punidos propõem a convocação de um 17º Congresso em caráter... E aqui, ó, mandaram ali um recadinho aqui importante, foi publicizado no dia de ontem um drive com vários documentos que provam que dentro do PCB na Bahia, que é um dos principais redutos dessa fração do Comitê Central, existiam grupos criados com estratégias para poder quebrar militantes, para poder destruir a moral desses militantes, tá ligado? Depois eu vou deixar isso aqui registrado aqui, os links para vocês acessarem. Caráter extraordinário para dirimir as disputas atuais. Quais os motivos do Comitê Central do PCB em recusar um acordo nesse sentido, que talvez pudesse evitar a divisão do partido? Bom, aí esse é o cerne da questão, né? Essa é o principal objeto, talvez, da nossa conversa aqui. E aí eu queria começar dizendo o seguinte, né? De onde isso tudo começou? Começa que, assim, em todo o processo de reconstrução revolucionária do PCB, o PCB tem acertado muito na sua estratégia e na sua linha política. E isso eu não estou dizendo do último congresso, estou dizendo de pelo menos 3 congressos atrás, né? Então, primeiro, o PCB entende, né, que o capitalismo brasileiro é um capitalismo completo, portanto, não cabem etapas reformistas, né, deste capitalismo, e, como um partido revolucionário, coloca que o horizonte estratégico da luta política no Brasil é a Revolução Socialista. Também, ao longo destes últimos congressos, nós temos desenvolvido as mediações táticas necessárias para isso, porque não adianta você simplesmente bradar, né, que a ação política daqueles que querem a emancipação humana, que querem denunciar o capitalismo, é a Revolução Socialista, sem construir as mediações táticas numa conjuntura em que o conjunto da classe trabalhadora está sendo bombardeada, por um lado, por uma ação concreta da extrema-direita, que tem capturado um conjunto expressivo da classe trabalhadora para o seu processo, para o seu projeto reacionário, e, por outro lado, pela falência do projeto democrático popular, né, da estratégia democrática popular, em acreditar que é possível fazer um acordão entre o grande capital, por um lado, e as condições objetivas do conjunto da população brasileira relegada à miséria. Então, mas peraí. Se existe uma falência do ponto de vista estratégico, da estratégia democrática popular, de que maneira existe essa mediação tática? Ligado? Pô, a gente teve ali, durante o processo de pressão sobre o governo Bolsonaro, o PCB encabeçando a frente fora Bolsonaro, que defendia o impeachment do presidente, a confiança na institucionalidade burguesa para realizar esse processo. Que procuram fazer essa mediação entre a estratégia revolucionária e a ação concreta, né? E aí tem foto, né, vídeo da época da assinatura da moção coletiva do impeachment do Bolsonaro, em que o secretário-geral, Edmilson Costa, sobe no palco com ninguém mais, ninguém menos que quem? Kim Kataguiri. Principalmente no sentido de reorganizar a classe trabalhadora num movimento que leve a estratégia revolucionária, né, colocá-la em movimento, né, enfrentar a extrema-direita. E todas essas questões, elas culminaram, de fato, com um crescimento expressivo do PCB. Um crescimento que vale aqui apenas a gente ressaltar,
que não foi constituído por parte das bases políticas, né? Não foi um negócio que foi, as pessoas de repente conheceram o PCB e resolveram se organizar junto a ele pelo papel das direções, ligado? Tipo, basta a gente ver, isso eu recebi muito, que quando eu colava em podcast, eu colava em eventos, eu falava, você precisa falar para onde você vai, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, você é um militante nesses espaços. As pessoas me convidam para os programas, não porque eu sou um militante da organização, elas me convidam porque eu tenho história cabeluda, porque eu tenho o canal e tudo mais. Agora eu pergunto, qual que foi a inserção por parte dessa base do Comitê Central no processo de ampliação e no processo de aumento da popularidade do PCB nessa conjuntura? Alguém aqui conhecia, com todo respeito, alguém aqui conhecia a Sofia? Conhecia o Tito? Conhecia o Eduardo Serra? Alguém aqui conhecia essas pessoas? Nem eu. Eu não conhecia a Sofia até ver que ela saiu presidente. Eu não sei quem é, não sabia quem era. Tá ligado? Se isso não é um reflexo de que não existe essa inserção, essa participação, pô, aí é brincadeira, né? Nomeadamente na juventude e no movimento sindical, mas também nos movimentos populares. Então, o movimento sindical, inclusive, que votou pelo apoio à chapa 1 na POSP, que é a chapa composta pela Bebel, que é a chapa que é feita pela CUT. É a chapa que está conseguindo maquinar completamente a luta dos professores no estado de São Paulo. É a chapa que negocia com o governo do estado. Foi o acerto, né, dessa política tomada já no 15º e homologada mais uma vez no 16º Congresso, que trouxe um crescimento bastante acentuado do partido. Não, o crescimento acentuado do partido não vem a partir dessa onda meramente congressual, né? Não, eu falo assim, sem nenhuma preocupação, tá ligado? Eu falo isso sem nenhum tipo de falsa humildade. O trabalho que os comunicadores da esquerda radical fizeram nesses últimos 2 anos foi absolutamente imprescindível para o crescimento das fileiras. Do Ian, do Jones, do João, do Humberto, de todo mundo, tá ligado? No entanto, mesmo antes do 16º Congresso, um conjunto de militantes começou a propor uma nova forma de organização do partido e uma nova forma de ação, né, que pretendia modificar a estrutura de funcionamento do PCB. Então, propõe, né, um partido com todo mundo, né, não um partido de quadros, um partido que vai ter uma inserção qualificada. Isso é mentira, simplesmente. Isso é mentira. Quem propôs o processo de filiação em massa há alguns anos atrás foi o Comitê Central. Se propôs, e isso acho que tem até uma fala do Edmilson Costa dizendo que agora é a hora do partido crescer em volume porque o processo de reconstrução revolucionária está acabado. O que a gente defende, o que a gente que está nesse processo de construção política defende, é que as pessoas que fazem parte dos coletivos partidários possam ter a participação nas definições, nas deliberações que são produzidas no partido, porque é a juventude, o trabalho sindical, o movimento negro, o movimento feminista, o coletivo LGBT, que constroem de fato as bases da organização. Então, são esses coletivos que fazem esse processo. Tanto que o cerco do CC e o cerco dessa fração academicista ela é tão grande e tão flagrante que, no processo de discussão dessas questões da crise do PCB, houve circular dizendo que os membros dos coletivos estavam proibidos de discutir essa questão. Proibidos de discutir porque eles não faziam parte do partido. Então você cria, nesse processo, uma hierarquização de quem é do partido pode debater essas questões, mas não está construindo nada na realidade. Agora, quem está ali na base, se fudendo, construindo bagulho do zero, aí não pode participar dessas deliberações. Sabe? Na luta de classes, um processo de debates e, como eu vou dizer, de estruturação mais horizontalizada da estrutura partidária, um partido que aceite tendências, né, e debates públicos e polêmicas públicas. Igual o Lenin, né? Igual o Lenin defendia a existência de polêmicas públicas e debates públicos, né? Imagina que horror você fazer um partido marxista-leninista seguir uma tese leninistas. Você imagina que coisa? E não tem nada disso de permissão de tendências, isso não existe, isso nunca foi dito por ninguém em nenhum lugar. Nenhum lugar. Pode procurar, não sou eu que estou dizendo.
Pode procurar em qualquer documento. Das posições tomadas pelas instâncias. Esse grupo apresentou estas questões no nosso 16º Congresso, porque é o momento de se fazer esse grupo esse debate. Representado por Ivan, Jones Manuel, Landi, Lazari, que são os que foram depois, mas não só, né? Isso se deu também em algumas outras instâncias regionais e locais do PCB. E o que ocorreu é que esse grupo foi, assim, de forma majoritariamente derrotada no Congresso. Nesse Congresso, que vale a pena a gente lembrar, não teve um processo de reeleição dos delegados, né? Dado uma conjuntura que se alterou completamente, e um Congresso em que essas resoluções não foram abertas nas tribunas de debate nos boletins internos. Em 2021, o 16º Congresso deliberou a descida das tribunas de debate para todo o corpo da militância. Em 2 anos, desde o Congresso, nunca aconteceu. Que bela democracia interna, né? Houve... Esse debate foi feito nas instâncias, foi feito em todo o processo congressual, desde as bases até chegar no Congresso do partido, e foi derrotado. Né? O nosso processo de construção da direção do partido, do Comitê Central, leva em consideração que, mesmo aqueles que defenderam posições que foram derrotadas no Congresso, portanto, não entram nas resoluções congressuais a partir das quais, né, todos os militantes do partido vão se guiar, não podem ser ou não devem ser excluídos das instâncias de direção. Porque assim seria uma forma autoritária e aí consolidaria, né, um partido de tendências. Né? Então, na composição. Assim, só para dar pausa aqui no corte da internet, uma hora fala de respeitar a resolução congressual, mas tem gente de dentro do CC que não faz isso. E aí? Vai ter o mesmo método de expulsão sumário para Eduardo Serra, que participou da PEMAI? Vai existir esse processo? Porque senão a gente está dizendo de 2 pesos e 2 medidas. Simples assim. Nós tivemos um probleminha aqui de conexão da... Sofia, houve um pequeno problema de conexão. Pronto. Você ficou congelado. Voltou? Voltou. Vai lá, pode continuar. Já estamos te ouvindo. Pois então, no próprio Congresso, aqueles que compõem, digamos, uma minoria em termos de forma diferenciada de organização do partido, também compuseram a direção do partido. Agora, para a gente entender o que é o centralismo democrático, né, quando nós somos derrotados em posições pela maioria, pelo conjunto, né, do PCB, mesmo compondo as suas direções, nós devemos nos submeter ao que foi aprovado no Congresso. Perfeito. Ocorre que esse grupo não se submeteu e continuou trabalhando como grupo, né, como fração dentro do PCB, com estrutura própria, com financiamento próprio, com redes de divulgação própria para fora do partido e disputando, no intuito de disputar a direção. Financiamento, eu quero saber, cadê meu Pix? Caralho, cadê meu Pix? Nunca recebi, cadê? Cadê meu Pix? Olha esse papo. Né? Nossa. E por que será que tem as redes sociais, outros sites? Por quê? Porque dentro do partido da publicização dos textos não existe essa abertura. Não existe. Daquilo que eles foram derrotados pela maioria do partido. De novo, né? Uma maioria que foi composta sem o processo de eleição dos delegados. Vale lembrar. Então, o que nós reivindicamos é o respeito ao que foi decidido no 16º Congresso, né? E um próximo congresso, é evidente que vai ser feito dentro dos mecanismos adequados do partido, e não através de agitação externa, né, para tomar a estrutura do partido, tendo sido derrotado internamente, né, na linha política que nós adotamos. É tomar a estrutura do partido, tá ligado? Porque é aquilo, a legenda é importante, ter o registro é importante, mas o Partido Comunista serve para quê? Para fazer revolução, bicho.
É isso. Não para ficar assinando petiçãozinha de fora Bolsonaro, não para ficar declarando independência política do governo Lula, tá ligado? Nós temos 2 perguntas de espectadores que contribuíram com o Superchat. Há muitas perguntas. Eu estou aqui usando o filtro que sempre é utilizado Pô, não, não. nos programas 20 minutos, que é dar prioridade às perguntas com Superchat. E o Breno Altman se divertindo, exatamente. Então, temos aqui o Jean-Jacques Cherré Pérez, que contribuiu com R$5, agradeço ao Jean-Jacques. Ele pergunta: qual o motivo do boletim interno tirado em Congresso não ter saído pelo PCB em 1 ano e meio e o pessoal da reconstrução revolucionária ter lançado em 2 semanas? E uma segunda pergunta do Netão da Cachichola, fez uma generosa contribuição de R$109,90. Tem nem como não ler essa. Ó, aí, caiu. Esse é o Pix do KKE, ó. Caiu. Aí, ó. Netão da Cachichola é o urubu do Pix do KKE. Tá ligado? E sobre os processos disciplinares sem possibilidade de defesa? E sobre as denúncias de militantes sobre assédio na Bahia? Por que vocês fogem de um novo Congresso o tempo inteiro se você diz que é parte da maioria? Pois bem, vamos lá, vamos por partes aqui. Com relação ao boletim interno. Então, Jean-Jacques, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque nós vínhamos, apesar de todas as tarefas que foram apontadas no 16º Congresso, e nós estamos trabalhando nelas de forma bastante responsável. Por exemplo, após o 16º Congresso, fizemos um debate sobre a conjuntura política eleitoral brasileira e decidimos não embarcar, né, de forma alguma, naquela posição que a grande imprensa fez, né, levou a fazer, né, de blocar, digamos, com o projeto democrático popular e simplesmente apoiar Lula no primeiro turno. Então, nós tivemos um trabalho muito grande no sentido de politizar, né, de trazer para o debate eleitoral questões que são importantes. Nós tivemos, por exemplo, no movimento sindical, um momento também muito importante em que girou parte de nossa militância e do nosso o esforço, né, tanto do Comitê Central como das instâncias estaduais, de tirar um dos grandes sindicatos dos quais nós fazemos parte, que é o ANDES, o Sindicato dos Professores Universitários, de tirar o ANDES da CSP com lutas e de garantir mais uma vitória, né, que tivemos, apertada, mas tivemos, contra o movimento do PT que acoplaria esse sindicato ao governo federal. Tivemos diversas batalhas, né, diversos enfrentamentos no movimento sindical, no movimento popular, mas mesmo assim nós estávamos e estamos, né, organizando o boletim interno, né, para que os debates continuassem a ocorrer. Que debate que continuou ocorrendo? Nenhum debate saiu. Eu fiquei 2 anos no meu comitê, gente. Fiquei 2 anos no meu comitê de base da unidade classista. Teve uma atividade de formação. Uma atividade de formação. Uma. Tá ligado? Ocorre que foi justamente no momento em que o Comitê Central apresentou para o conjunto, quer dizer, a Comissão Política Nacional apresentou para o conjunto do Comitê Central a regulamentação do funcionamento do boletim interno, o que faria com que este grupo tivesse que se submeter aos mecanismos internos de discussão e não poderiam fazer o debate externo como estão fazendo, aí o grupo se rebelou e disse que não aceitaria. Então, para nós, parece, ou fica cada vez mais evidente, que o grupo não quer que se efetive dentro do partido mecanismos corretos de debates internos. O debate interno que não aconteceu para decidir se o Eduardo Serra ia para a PEMAI, né? Mas tudo bem. E queira ficar fomentando o debate externo. Então, essa é a primeira questão. Fomentar o debate externo, né? Aquilo que a gente já comentou, se não existe espaço em 2 anos em que essa conjuntura ela vai
amplificando, essas contradições vão se ampliando, para onde vai? Como que a gente levanta essa questão? Como que faz isso? Com relação ao Netão, né, que fala sobre os processos disciplinares sem possibilidade de defesa, veja só, os processos disciplinares que foram levados a cabo pelo Comitê Central tiveram ampla possibilidade de defesa. Mentira. O processo do Jones, o Jones nunca foi para uma oitiva, sempre houve essa ensaboada para que ele para que não tivesse acesso a esse tipo de processo. Tanto que os camaradas que foram expulsos na reunião do Comitê Central foram solicitados que eles se retirassem da sala para que os membros presentes na reunião do Comitê Central votassem suas expulsões, sem que eles tivessem acesso à defesa. Os envolvidos se recusaram a participar nos espaços adequados e foram para as redes sociais expor publicamente só a sua versão, né, dos fatos colocados. E basta nisso, gente, basta ver a forma como esses textos saíram e a diferença. Fazer um comparativo bem simples. Olha as notas que saíram do PCB, como a galera vai lidar com a crise, e quais foram as notas que foram soltas pelo Jones, pelo Lazari, pela Ana Karen, por toda a galera. Né? E não quiseram participar de nenhum debate interno, não fizeram nenhum tipo de autocrítica, muito pelo contrário, continuaram num polemismo, sem politizar a questão. Né? Então, todos os processos e denúncias que são feitas em qualquer instância do partido são levados a sério. Pergunta aí para as denúncias de assédio que vários militantes aí sofreram, o que aconteceu? Tem gente que está aí fazendo essa defesa moralista do manutenção, não sei o que lá, que tem várias acusações em cima. Mas como é gente poderosa, é gente que está dentro do Comitê Central e é professor disso e professor daquilo, não acontece nada, tá? Eu não estou me referindo a ninguém, mas se a carapuça servir, eu não posso fazer nada, né? Dentro das suas instâncias, dentro dos processos disciplinares, sem qualquer tipo de expurgo ou coisas desse tipo. Agora, a gente está trabalhando com forças desiguais nas redes sociais. Né? E por que será? Porque existe uma leitura, que sempre foi uma leitura amadora e uma leitura artesanal sobre a importância desse tipo de comunicação. Tá ligado? E também tem que se colocar uma questão que é importante, que como um partido marxista-leninista, um partido que defende o centralismo democrático, eu individualmente, por mais que eu tivesse seguidores, porque eu fui a figura pública, né, ser candidata à presidência da República, eu não posso expor individualmente a minha posição sem estar respaldada pela maioria do Comitê Central, pelo que... A maioria do Comitê Central não, Sofia, pelas resoluções congressuais. Quem respalda a sua posição são as resoluções congressuais, não uma patota. Determina as resoluções do nosso Congresso, né, pelo que determina nossos estatutos, pela prática concreta de funcionamento de um partido marxista-leninista. A pergunta que eu faço é por que, né, o grupo fracionista não fez esse debate internamente, ao contrário do que eles estão dizendo, que eles tentaram fazer o debate, eles não tentaram e não se submeteram a fazer o debate internamente e foram imediatamente para as redes sociais. E hoje, quando a gente tem, eu recebi print de grupo de célula de vários lugares, de gente dizendo que leu o texto e falou, leiam o texto do manifesto, né? Porque para a gente poder criticar uma posição, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o debate sobre essa questão. Mas aí a pessoa vai lá, publica o texto, e aí isso significa adesão à reconstrução revolucionária. Publicar o texto no grupo dizendo, pessoal, leiam um texto, vamos debater, vamos trazer essa questão, significa adesão ao manifesto. Sabe, é um cinismo que me quebra. De forma a difundir uma parte só da história, com muita mentira, com muita justificação do debate, com recortes para o que interessava, né, a narrativa que estava sendo construída nesse processo todo. Agora,
a partir do momento, e aí a nossa tese se confirma, né? De que era um grupo organizado, uma tendência organizada dentro do partido, já desde antes do Congresso. A partir do momento em que a exposição... Perguntaram, ela está apresentando provas do que ela está falando? Não. Acabou. Externa de questões internas do partido levou, sim, à expulsão com processo disciplinar de alguns dirigentes do... Novamente, a gente teve um pequeno congelamento aqui da Sofia, mas ela volta, deve estar voltando já. A produção nossa vai fazer contato com ela. Enquanto isso, eu vou aqui fazer aquele tradicional marketing do Opera Mundi, não é? Eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há 6 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Meteu jabá, Breninho! A segunda, se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu estou entrevistando Sofia Manzano, dentro da regra básica desse programa. Semana passada nós ouvimos a Jones Manuel, representando um dos lados da polêmica em que está envolvido o PCB, e agora nós estamos escutando Sofia Manzano, integrante do Comitê Central e da Comissão Política Nacional do PCB, e a Sofia já voltou a estar conosco, já se levantou, a conexão dela já se recuperou. Bora lá. Infelizmente, né, nem no interior aqui do Brasil a gente tem diversos problemas estruturais que não permite ter aí todo o tempo, né? Bom, mas do que a gente estava falando? Estávamos aqui comentando sobre o processo. Gente, que isso? Em função da pergunta do Netão da Cachichola, você vinha respondendo sobre os processos disciplinares. Eu vou fazer uma pergunta para você retomar o fio da meada. Você disse que foram 5 as expulsões e não dezenas, como está sendo dito nas redes sociais. Qual é a situação dos outros que não foram expulsos? É isso que eu não entendi. Bom, veja... então, estava dizendo o seguinte. Esses processos disciplinares que estavam no âmbito do Comitê Central culminaram com a expulsão destas pessoas. Agora, o que fez com que o partido como um todo, né, e a imensa maioria do Comitê Central comprovasse a tese de que esse grupo trabalhava como... Que comprovação? Tem prova nenhuma. Um grupo fracionista no interior do partido, é que imediatamente após esta expulsão, eles já construíram uma nova organização. Né? Não é nova organização nada. O Ivan falou, é a demanda por um 17º Congresso Extraordinário. Ninguém criou outra organização. Escreveu um manifesto, e no manifesto está explícito. É a defesa do 17º Congresso, não de uma outra organização. Nova organização. E aí, isso não é só no PCB, mas em qualquer partido político, quando um militante, um membro de um partido adere a uma nova organização, ele está se colocando fora. Ninguém aderiu a nenhuma outra nova organização. As pessoas estão debatendo essas questões. Os caras estão considerando que quando você solta o texto no grupo da célula, no grupo você está aderindo a isso. Pelo amor de Deus, mano. Daquele partido que ele pertencia anteriormente. Então... Não, é isso. Teve gente que não falou um A e foi expulso. Gente que estava no Twitter defendendo a linha do Comitê Central e que publicizou o debate e foi expulso. Pelo amor de Deus, cara. Um conjunto de pessoas que se colocou, que aderiu, né, a essa nova organização, está
avisando ao PCB que não faz mais parte dos quadros do partido ou da militância do PCB. Então, essa é a questão. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para uma lógica premeditada que tem funcionado muito bem nas redes sociais e que não ajuda de forma alguma, e que, na verdade, é uma lógica que é utilizada, às vezes, inclusive, por membros aí da extrema-direita, que é o seguinte, é você ir na rede social, dizer que eu vou ser expulso, né, sem ter entrado em contato ou ter conversado internamente no partido. Né? Você vai para a rede social e fala assim, eu vou ser expulso, por isso eu vou falar aqui um monte de coisas, eu vou abrir aqui um monte de coisas que pertencem ou que fazem parte da vida interna do PCB. Bom, ele infringe o centralismo democrático, vai para as redes sociais, expõe pessoas, processos e calúnias, né, contra o partido do qual faz parte. Aí, evidentemente, que sofre um processo disciplinar por conta disso. E, evidentemente, que, dependendo do processo disciplinar, é expulso. E aí ele confirma a tese que ele colocou, que ele era expulso. Né? Mais ou menos como aquele pastor que disse, olha, eu estou sendo convocado pelo ministro da Justiça, eu estou sendo intimado. Né? Aí vai para as redes sociais, inventa uma história que tinha sido intimado pelo ministro da Justiça, comete uma série de ilegalidades, e aí, de fato, ele é intimado pelo ministro da Justiça, a partir da ilegalidade que cometeu. Então, essa é uma lógica muito perversa, né, que não é tradição de camaradas utilizar desse tipo de mecanismo. Pronto, aí você faz o quê? Você coloca nessa posição pessoas que vão ser desconsideradas como camaradas porque estão fazendo questionamento dessa ordem. Né? O que nós achamos... E não respondeu a pergunta sobre as expulsões sem processo disciplinar. Oi? Pode completar. Não, o que nós achamos é que a gente precisa politizar as questões que estão envolvidas nesse racha, né? nessa fração. Concordo. Teria que abrir a tribuna de debate, né? Sabe o que eu acho que vai acontecer, gente? Eu acho que vai se abrir a tribuna de debate depois que tirar todo mundo que estiver propondo a convocação do 17º Congresso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Fala, olha como a gente é democrático, olha como a gente é legal, e não sei o quê, né? Aí depois que tirou todo mundo, fácil mesmo, né? E essa politização não tem se dado. Né? Qual é a divergência política que está na raiz do rompimento com as decisões do 16º Congresso? Eu já vou passar para aí. Deixa eu, antes, nisso que você está colocando, ainda algumas questões dos nossos espectadores. São 3. O Anshang contribuiu aqui com R$20, agradeço a ele. A UJC é muito maior que o partido e todo mundo no complexo partidário sabe qual a posição majoritária da UJC. O que faz o CC achar que isso é uma disputa que podem ganhar sem desintegrar o partido? O José Donizete Silva Júnior contribuiu também com o Superchat. Sofia, você se manifestou publicamente em 2017 contra o centralismo democrático e o marxismo-leninismo. A intenção era liquidar o partido desde então? A galera manda um superchat também venenoso, hein? Você tá maluco. E, novamente, o Netão da Cachichola, que, de novo, contribuiu com R$109,90. É oficial, o Netão da Cachichola é o urubu do Pix. Agradeço ao Netão da Cachichola. Por exemplo, o militante Gabriel Lazari foi expulso e nem tinha se pronunciado sobre o 17º Congresso e outras disputas, e foi expulso. Nunca se pôs contra o PCB e foi expulso. Ainda é válida sua crítica sobre o fracionismo? Tá bom, vou começar pela última. Bom, o ex-dirigente, né, Gabriel Lazari, não se colocou publicamente nas redes sociais. Só para que nossa audiência acompanhe, o Gabriel Lazari, ele ocupava que função no partido? Ele era do Comitê Central. No Comitê Central. É um dos 5 expulsos. Oi? É um dos 5 expulsos. Isso, Veja só, fica parecendo que constituir uma fração se dá apenas nas suas manifestações no Twitter, né? E não é assim. Imagina se o PCB fosse, ao longo de sua história,
apenas observar o que as pessoas colocam numa ou noutra rede de comunicação ou rede social. O Gabriel Lazari, dentro da divisão de tarefas que esse grupo fracionista estabeleceu entre eles, cumpria uma função específica que foi identificada, foi comprovada, e por isso ele foi expulso. Então, Cadê? Não são só publicações em redes sociais que definem o que é ou não é participar de um grupo fracionista. Eu acho que é importante dizer isso porque um conjunto, né, da militância, especialmente da UJC, dos mais novos, ficam muito pautadas em bolhas de Twitter, né, e não na vida orgânica do PCB. Mano, aqui mostra um claro desconhecimento da Sofia por uma questão simplesmente filosófica, né? É a compreensão, uma separação mecanicista daquilo que é entendido como realidade, aquilo que é entendido como virtualidade, porque as redes sociais são uma expressão da própria realidade. As redes sociais, quer as pessoas queiram ou não, representam as formas como nós estamos inseridos na vida prática, na vida real. A rede social é um reflexo da realidade. A rede social é um reflexo das coisas que acontecem na materialidade, tá ligado? O que demonstra esse desconhecimento, essa não compreensão de que o avanço da consciência de classe se dá também por esses espaços, que não são os espaços únicos e exclusivos para esse processo, tá ligado? Mas são os espaços que vão ser condicionantes e vão ser fundamentados para que as pessoas possam ter acesso a conteúdos, possam debater questões. Pô, você falar que a rede social não tem um retrato da realidade é você não só ignorar o trabalho dos comunicadores que foram responsáveis pela popularização do partido como um todo, mas é você ignorar o fato de que as pessoas, simplesmente que acessam a internet, não vão lidar com a materialidade das relações sociais. Tá ligado? Que é isso, pô. Né? E dos seus coletivos partidários. Com relação à pergunta do Donizete, isso também é muito importante, a sua pergunta é muito importante para a gente debater aqui, Donizete. Esta foi uma das questões que foi de forma covarde, né, e de forma bastante desleal comigo, especialmente, né, de exposição minha, até porque eu tinha sido candidata à presidência da República e tinha uma exposição muito maior do que diversas outras pessoas, você pegar um trechinho de uma palestra grande que se deu em 2017, no momento em que a editora Boitempo estava resgatando para o país a obra de Lenin, né? E dentro deste debate eu estava ressaltando ali que bom que a editora traz à luz novamente e traz, inclusive, para o debate acadêmico, universitário, a obra de Lenin. Por quê? Traz para o debate acadêmico universitário a obra de Lenin. Tá aí, pô. Porque na universidade, Lenin estava banido, né? Praticamente, aliás, até hoje é muito difícil. Até hoje ele está banido, né? De Lenin na universidade, nós que somos professoras e professores, porque é muito associado, isso sim, com uma deformação do que se chamou marxismo-leninismo e uma deformação do que era o centralismo democrático, que configurava, do ponto de vista do marxismo-leninismo, né, essa deformação que eu estava ali combatendo, que era uma positivação do marxismo e do leninismo, quer dizer, transformar um conjunto teórico fundamental para a gente entender a realidade, que parte da obra de Marx e que é acompanhada por Lenin na leitura histórica e dialética da realidade, foi transformada, né, no período do stalinismo, numa dogmática, né, numa dogmática sem as interações histórico-dialéticas que o próprio Marx, Engels e Lenin respeitavam. E com relação ao centralismo democrático, também
eu estava ali denunciando do momento em que o centralismo democrático, isso não ocorreu só na União Soviética, né, mas isso em todos os partidos. Stalinismo é um termo pejorativo. Que seguiam cegamente as orientações da União Soviética, o centralismo democrático não era um centralismo democrático, né? Era um centralismo burocrático, autoritário, ou seja... Está acontecendo agora com o CC. Ao invés de estar combatendo o marxismo-leninismo e o centralismo democrático, eu estava resgatando naquele momento histórico, sim, mas o que passou pelo recorte que as pessoas fizeram, né, estas pessoas que tiveram como objetivo destruir as posições públicas do partido, que vem pela minha figura, ou pela figura do Mauriase, ou por outras figuras, né, que tiveram maior proeminência pública, né, de exposição pública. Exposição pública. Fora do círculo acadêmico universitário, ninguém nem conhece. Não está falando de inserção na massa na realidade? É um objetivo cruel, né, de destruir qualquer forma de argumentação que essas pessoas tivessem. Mas isso, alguém perguntou se isso não ia destruir o partido, muito pelo contrário, isso permitiu o crescimento do partido nesse momento. Crescimento que não foi sustentado pela linha política, que foi sustentado pelo trabalho de agitação e propaganda feito nas redes sociais, quais eles são muito críticos, né? E aí tinha uma outra pergunta que aqui estão colocando aqui no chat. A pergunta é do... da UJC. Essa é uma pergunta muito importante. De fato, a UJC cresceu muitíssimo, um trabalho excelente de todos os quadros, né, que fizeram, que contribuíram muito para o crescimento da UJC. Mas eu tenho que deixar aqui para o Aushun a seguinte notícia, né? A UJC não é do partido. Ela não está, em sua maioria, contrária às resoluções do 16º Congresso e do próprio Congresso da UJC, que ocorreu também há pouco tempo. Essa maioria que foi contabilizada e tirada de onde? A gente tem até agora 14 estados que se posicionaram favoravelmente à reconstrução revolucionária. O Brasil tem 27 estados. É mais de 50%. Portanto, é a maioria. Uma parte da direção nacional da UJC se colocou neste posicionamento fracionista, não consultou as bases. Estão registrados ali o processo de debate que aconteceu em várias células e várias organizações. Mas porque aí é foda também, né? É claro que é um processo acelerado, um processo atropelado, isso é uma merda, tá ligado? Isso é muito ruim. Mas os debates estão acontecendo. Agora, não dá para falar que, o debate, tipo, porque é meio que dois pesos, duas medidas, porque ao mesmo tempo que fala que não houve tempo e espaço para a realização desses debates, é a mesma galera que está dizendo que quando uma parte da UJC se posiciona favoravelmente a essa linha academicista do Comitê Central, aí eles dão positivo. Aí teve espaço para o debate? Não, me desculpa, tem que decidir. Ou teve espaço e tempo para o debate, porque o tempo não se comporta de jeitos diferentes, né? Ou não teve. Não dá para ser de acordo com o gosto do freguês, né? Não dá. Não fez o que eles estão reivindicando, né? Não fez nenhum debate com as células da UJC, com os núcleos da UJC. E fora isso, né? Se você propõe realizar, você coloca o texto, você é considerado fracionista, o que é isso? Com as UJCs estaduais. Não fez isso e simplesmente, de forma autoritária, lançou uma... Então não pode ficar curtindo postagem de juventude que se posicionou favoravelmente à fração academicista, hein? Não pode fazer isso. Nota chamando o 17º Congresso. Eu aconselho a todas e todos que estão aqui nos assistindo ler a nota da CR e da UJC do Rio de Janeiro, por exemplo. É uma nota que não exprime e não traz nenhum apontamento desse problema, porque ainda acredita nas vias internas. Só que se nas vias internas esse debate ele é entendido como fracionismo, então não tem via interna para debater, né? Que é muito forte, que é muito organizada,
né, e que está denunciando isso, falando, olha, esse grupo fracionista fala nas redes sociais que o PCB interditou o debate interno, o que não é verdade, que nós estamos já imediatamente, né, colocando em prática aquilo que já vínhamos programando dos boletins internos. E por que tem gente dentro de grupo de célula que está sendo retirado de maneira absolutamente arbitrária? Entendeu? E a própria UJC toma uma atitude autoritária, né? Aí não é a UJC, né? A sua direção nacional, uma parte da direção nacional, toma uma atitude autoritária e enfia a goela abaixo dos núcleos da UJC, uma posição que não sequer foi discutida com os núcleos da UJC. Então, nós temos, claro, que a dinâmica é muito acentuada, né? Que quem participa muito mais, quem se informa muito mais pelas redes sociais está vendo apenas uma posição do debate, né? E não... Não, porque também tem várias postagens suas, do Boné, de uma galera que está se posicionando favoravelmente à linha fracionista, e o que a gente observa, o que é? É que quem está participando e vendo esse debate está se posicionando, pelo menos, a gente é um péssimo medidor, né? Curtidas no Twitter, ou qualquer merda assim, mas está se posicionando de maneira crítica a essas posições, tá ligado? O conjunto. E, aliás, importante, tá falando que não tem debate, não tem debate, não tem debate. Quem proibiu os coletivos, incluindo a UJC, de realizar o debate foi o Comitê Central via nota política. Beleza? Tá bom? Do debate e acaba tomando posições muito radicais nesse momento. Muito bem, vamos a mais algumas perguntas de espectadores e depois nós vamos mudar de assunto. Há muitas questões sobre os temas disciplinares, mas a gente tem que ir além desses temas. Vamos lá. Claro que tem que ir além desses temas, né? Claro, imagina, por quê? Vai falar da expulsão por prevenção do Gabriel Colombo? Gabriel Colombo foi preventivamente retirado da célula. Preventivamente. Puta lá as que últimas pariu. Questões e depois eu vou mudar de tema para a gente poder seguir adiante. Voltam o Netão da Cachichola, que contribui de novo com o Superchat. E por que foi expulso Gabriel Colombo, ex-candidato a governador de São Paulo, sem qualquer razão? E aí vai falar, né? Porque no fracionismo não tem só... O Renan Castro também contribuiu com o Superchat. Sofia, por que os militantes do PCB no Twitter geralmente não divulgam atividades do partido? Porque não tem, né? Por isso que não divulga, porque não tem, porque a gente não fica sabendo. Porque já tiveram atos que eu recebi informes sobre eles acontecendo por grupos de outras pessoas. Tá ligado? Porque não tem essa centralização de comunicação, porque isso não existe. E, finalmente, Michele Alves. Por que o CC tem medo de convocar um congresso extraordinário para discutir essas polêmicas? Bom, o CC não tem medo de convocar congressos. Congressos são sempre convocados e organizados dentro daquilo que foi decidido pelo Congresso anterior, e o será na medida do possível, na medida do andamento das nossas atividades. Com relação ao Gabriel Colombo, o Gabriel Colombo ele não foi expulso, ele foi suspenso pela própria célula de base dele, e aí ele foi para o Twitter e disse que tinha sido expulso, isso que colocou para fora. Não, o cara foi suspenso preventivamente sem nenhum tipo de processo disciplinar. Que isso? Isso aí também já tem esclarecimento, já tem notas explicando todas essas questões. Por que os militantes do PCB no Twitter geralmente não divulgam atividades do partido? Então, a regulamentação... Inclusive, vários atos, várias participações de atividades do partido que tiveram ato contra o arcabouço fiscal com a juventude, que nenhum desses daí do Comitê Central estavam. No frio, na chuva, eu estava. Camaradas da juventude, com os camaradas da célula, eu estava. Tá ligado? Várias atividades em que isso já aconteceu. A regulamentação das redes sociais, que já está em andamento, né, por parte da direção nacional e que talvez, né, do Comitê Central, e que talvez tenha sido isso que levou à aceleração do rompimento dessa fração, né, que hoje compõe uma outra organização. Não existe outra organização. Para fora do partido, porque não queriam se submeter às
decisões e regulamentações do uso das redes sociais. Netão da cachichola ícone. Veja só, de fato, nós temos alguns comunicadores, né, Acabou a bateria do das negócio. redes sociais que têm um alcance muito maior do que as redes sociais do próprio partido. E isso feito sem nenhum esforço por parte dessas pessoas do Comitê Central de Agitação e Propaganda. Eu não conheço quem é o secretário nacional de Agitação e Propaganda. Eu não conheço quem é o secretário de Agitação e Propaganda do Estado. Eu não conheço ninguém. Todo o trabalho da página foi feito com a participação das pessoas que eu conheci ao longo do tempo e ninguém relacionado ao partido. E que até hoje não fazem, não se submetem a divulgar as atividades do partido. Michele, então, quando Michele? a gente procura, né, organizar, né, essa divulgação, essas pessoas ficam extremamente incomodadas, né, porque aí não podem mais traçar qualquer linha de comunicação que quiser. Pô, que absurdo, cara, sério. Eu convidei a Sofia para fazer live no meu canal, uma iniciativa minha, que saiu de mim, para fazer live com ela, com a galera que saiu candidata, tá ligado? Muito bem, vamos aqui seguir adiante agora. Os dirigentes do movimento intitulado PCB Reconstrução Revolucionária alegam que a Comissão Política Nacional violou resoluções do 16º Congresso ao enviar uma delegação para participar da chamada Plataforma Mundial Anti-Imperialista. Essa crítica é procedente? Bom, da forma como ela está sendo feita, não. Porque, primeiro, a forma como ela foi feita diz assim: nós não aprovamos no Congresso que o PCB participasse da Plataforma Mundial Antiimperialista. Não, isso nem foi votado no Congresso. Bom, mas a plataforma ela não existia na época do Congresso. Isso não é a pauta, não é isso. Ninguém falou disso. A Plataforma Mundial Antiimperialista, houve uma discussão por parte dentro do Comitê Central, avaliando se o PCB deveria participar ou não. O Comitê Central, ou a Comissão Política Nacional, não lembro qual dos dois, deliberou pela suspensão da participação, ainda depois de ter participado, depois de ter feito uma participação no encontro de Belgrado. Aconteceu. E aí, depois disso, se suspendeu a participação. Depois de suspensa a participação, o cara foi lá e participou. Ela surgiu depois do Congresso, então Pelo a gente não poderia prever antes uma coisa que não existia. Isso. Por outro lado, o Congresso, né, do partido, e está nas resoluções, diz que nós participamos no âmbito internacional de diversos espaços que são muito mais amplos do que um pequeno espaço composto por organizações estritamente no campo revolucionário. Nós fazemos parte, por exemplo, da Federação Sindical Mundial, nós construímos a Federação Sindical Mundial, nós construímos a Federação Mundial de Juventudes Democráticas, aliás, a UJC, né, participa efetivamente. E estes espaços... não é o partido, é o JC. Tá. São espaços que não têm ali só organizações revolucionárias, né? Você vai falar do EIPCO, mas a linha da política internacional está relacionada e dá prioridade aos partidos que têm um viés revolucionário. KKE, TKP, o PCTE, que é o racha do Partido Comunista dos Povos Espanhóis, que aconteceu em 2017, o PCV na Venezuela, o PCM no México, a Plataforma Mundial Antiimperialista tem o Partido Democrático Popular da Coreia, que está lá nas resoluções do Partido Democrático Popular da Coreia, que eles defendem a reunificação da Coreia fora do comunismo. Tem também organizações reformistas, né? Participamos como observador, mas também como fundador do Fórum de São Paulo, e mais. Do Fórum de São Paulo, que exatamente é uma força que não, isso está deliberado no Congresso, dessa participação? Internamente, no Brasil, nós também fazemos parte de fóruns, né, e organizações de frentes que
obedecendo às nossas resoluções congressuais e às mediações táticas necessárias para enfrentar a conjuntura, né, que vivemos, nós fazemos parte da Frente Povo na Rua, da Frente Povo Sem Medo, da Frente, né, Fora Bolsonaro, de diversas frentes que precisam ter um mínimo de concordância para ações táticas imediatas que visem brecar o avanço da extrema-direita. Mas E uma dessas é não se posicionar como oposição ao governo Lula, né? Mas de forma independente. isso não quer dizer, por exemplo, se a gente participou ao longo dos últimos anos da Frente Fora Bolsonaro, isso não quer dizer que imediatamente nós estamos blocando, né, para dizer numa linguagem bem militante, né, que nós estaríamos blocando com a ampla aliança petista. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A militância compreende a necessidade de participar de uma frente para impedir o avanço da extrema-direita e do fascismo no Brasil, o que não significa também aderir à estratégia democrática popular ou à estratégia de conciliação de classes de setores que, eventualmente, também participem de uma frente fora Bolsonaro. Então, essa é uma das questões importantes. Mas eu tenho que falar uma outra coisa, Breno. A participação como observador da Plataforma Mundial Antiimperialista foi apenas o espantalho, foi apenas o motivo interno para o rompimento. Não, falar que isso é só um espantalho é um desrespeito gigantesco. Desta fração numa luta por fora do partido. Não, é incrível, né? A participação de observação em que o Eduardo Serra vai lá discursar. É a primeira vez que um observador, que a gente vai mudar a categoria ontológica de observador, né? Aparentemente agora o observador fala, né? A gente fala observando. É impressionante. Porque não tem consistência. Não tem a crítica que se faz, não tem consistência com a prática que o PCB faz, tanto no nível interno quanto internacionalmente. Né? Se você for pegar, por exemplo, todas as ações que o PCB faz no campo internacional, o bloco de partidos que o PCB apoia em nível internacional, no movimento comunista internacional, não tem essa narrativa, né, de que o PCB estaria sendo vendido para a China e para a Rússia, que o PCB estaria numa posição... Quem falou isso? Reformista no campo internacional. Mas está, não né? Tem nenhuma... Uma posição de sustentação do chauvinismo, né? Porque a Plataforma Mundial Antiimperialista defende o lado russo no conflito. Coerência com a realidade da ação do PCB em nível internacional. E da mesma forma, no campo interno. Agora, o antigo secretário de Relações Internacionais, Eduardo Serra, foi afastado por essa participação na Plataforma Mundial. Quer dizer, de alguma maneira houve um problema em relação a isso. Sim, foi afastado não por conta da gente ter participado como observador em outra reunião, né, na plataforma internacional. Porque até em outra reunião, nós né? não tínhamos ainda observado de forma mais acurada, de forma com mais atenção, o que era a plataforma. Nós fomos a convite de diversos partidos que compõem o campo do movimento comunista internacional. E financiaram a viagem do senhor Eduardo Serra para Seul, na Coreia do Sul. E observar. No entanto, última participação que houve na Coreia do Sul não foi discutida e aprovada internamente. Isso e qual que é o nome disso? Gerou um desconforto e, de fato, uma quebra de comportamento, alguma coisa desse tipo. Pronto, virou agora quebra de comportamento, não é mais quebra de decisão, de resolução, de formação política, é quebra de comportamento. Entendi. Gerou um clima
Não, um clima terrível entre os brothers. Gerou um clima terrível, terrível. Né, que levou à substituição do secretário de Relações Internacionais. Para! Né? E aí nós retomamos Para! o nosso patamar de relações internacionais a partir daquilo que foi debatido e aprovado no 16º Congresso. Puta que nossa. Você disse que o tema da plataforma mundial é um espantalho, acho que foi essa a expressão que você usou. Que isso? Um espantalho nessa disputa. Se esse não é o problema político real, quais seriam as divergências políticas reais para um conflito dessa envergadura? Bom, aí é que está. Né? Além da concepção de partido, que eu já falei aqui no início da nossa conversa, que é um partido com todo mundo, não um partido de quadros e militantes como está nas nossas resoluções. Ninguém nunca defendeu isso. Quem defendeu essa posição foi o senhor Edmilson Costa, alguns anos atrás. Tá bom? Não foi ninguém que hoje está publicizando o Manifesto da Reconstrução Revolucionária. Que é um partido que tenha debates públicos e não exclusivamente interno, a partir das... Mas assim, uma pergunta sincera, qual que é o medo do debate público, tá ligado? Você tem ali as discussões que são realizadas na época do Lenin, na época que o Lenin, gente, vamos relembrar, a Rússia vivia uma autocracia czarista, e os caras, com pseudônimo e tal, publicavam as discussões no jornal, publicavam as discussões nas questões. As resoluções de Congresso, que é um partido, né, que aceite tendências internamente, quer dizer, isso é uma questão que para nós não corresponde. Aceite tendências internas, não tem uma prova disso, não tem um documento que explicita isso, nada, é só conjuntura, é só uma compreensão difusa. Onde nem a tradição, né, do PCB e muito menos as suas resoluções. Agora, tem questões políticas concretas, né? O que se pode observar é que também a gente tem que dizer o seguinte, né? No conjunto dos principais membros Olha, o Bernardo César agora foda. Dessa fração, não há uma homogeneidade nas posições políticas. Nós temos ali pessoas, né, importantes, né, que defendem a China, por exemplo, e tem outras que têm uma posição bastante esquerdista em termos de posições políticas dentro da atual conjuntura. Posições esquerdistas, isso significa fazer oposição ao governo Lula? Mas o principal, né, que a gente tem que colocar aqui é o que vinha sendo construído pelo PCB ao longo das últimas décadas, né, de leitura do capitalismo brasileiro, da estratégia revolucionária e das mediações táticas, que, me parece, né, a gente vai ter que ver quais são as resoluções. Não, gente, o Lenin não tá se revirando no caixão, porque ele nem tá num caixão, né? Ele tá num mausoléu. Ele tá lá, a pinhata do Lenin na Praça Vermelha, né? Aquela coisa horrorosa, aquele... que esse novo partido vão adotar, talvez em seu congresso, né? Me parece que para ações de incluir mediações táticas na luta concreta, né, para fazer com que a luta de classes... O PCB não... É isso, tipo, é só a gente lembrar, nas últimas décadas o PCB estava com que tamanho, crescendo como? Sabe? Avance no Brasil, para essas pessoas me parece que isso seria reformismo, né, ou adesão a uma concepção democrático-popular, o que não, volto a dizer, não condiz com o que nós temos feito. Por outro lado, esta posição, né, de adotar posturas políticas que são muito similares a um doutrinarismo, né, e me parece muito doutrinarismo isso, né, das pessoas, ela é uma zona de... Muito bom, né? Porque é a brisa de você dizer que as pessoas estão sob linhas de ações políticas, e aí o doutrinarismo é só da reconstrução revolucionária. Do outro lado, não. Do outro lado não tem doutrina, não tem nada disso. Do outro lado tem a verdade, né? Tem a verdade anunciada. Conforto, né, Breno? Eu acho que você concorda, né? Se a gente simplesmente... Que isso? Né, constrangeu o entrevistador. às ruas, publicamente,
em posições doutrinaristas que não fazem avançar de forma alguma o movimento da classe trabalhadora, Meu Deus. Nós sempre ficamos, aí sim, numa posição academicista, né, destilando ou propalando, né, divulgando posições doutrinaristas sem que isso atinja a classe trabalhadora. Pelo amor de Deus! Cara, você está simplesmente rifando todo o acúmulo da organização teórica, todo o acúmulo que é imprescindível para essa organização para defender mediações táticas reformistas e está dizendo que isso é o que não faz com que chegue nos estratos da classe trabalhadora? Que pariu, velho. Que isso? Que isso Meu Deus! um movimento político real. Que isso? Né? Que isso chegue, né, na As quase 300 mil pessoas aqui do canal, mano, os lugares para onde eu vou, São Carlos, no Pará, que eu vou para Piracicaba, eu vou para os eventos da juventude, para Batalha, para um monte de, para Perifacom, não produz nenhuma notoriedade, viu? Nenhuma mudança de realidade. Confia. População na classe trabalhadora e promova daí sim uma reorganização dessa classe. É o puro frentismo, exatamente. Né, da classe em relação ao que o capitalismo no Brasil e no mundo hoje representa. Né? E aí, ficar na zona de conforto é fácil. Né? E aí, para quem gosta muito... Ficar na zona de conforto é fácil? Não, pelo amor de Deus. Maluco, o que é isso, velho? De citar Lenin e a página tal e assim por diante. Imagina que horror, você lê, né? Que horror. Que é uma posição bastante doutrinarista. Caralho, eu vou morrer de cringe. A gente tem que lembrar aqui, né, que no momento da Revolução de Outubro, Lenin não soltou lá a consigna Revolução Socialista já, né? Era paz, pão e terra. Né? E todo o poder ao soviet. Ou seja, você tem que fazer a mediação na luta política com o que é de real da classe trabalhadora. Puta merda! E simplesmente ignorou todo o trabalho e polêmica política que foi criada pelo Partido Operário Social Democrata e nos anos anteriores. Gente, a Revolução de Outubro ela não nasceu do nada. Ela não foi produto da exasperação das massas. E aí o partido foi lá e liderou essas massas. É um projeto que demorou anos para ser construído, que tem uma tentativa em 1905 e é falha. Que isso, cara? A classe trabalhadora avançar. E aí, é o que me parece... Meu Deus! Né, há uma divergência, sim, em termos de atuação política do PCB. Por exemplo, no campo interno, nós temos colocado, não só em posições políticas, mas fazendo o debate concreto nos espaços de atuação do PCB, dos seus militantes e de vários outros coletivos partidários, concretas que levem a classe trabalhadora a repudiar, por exemplo, e exigir... Tem uma pequena instabilidade, mas a Sofia já retorna aqui. Pronto, acho que já voltou, né? Isso. Então, nós... E o Gabriel Lazário na live. Observador é mentira. Mandamos uma declaração, lemos duas. Eu já havia denunciado o caráter da PEMAI internamente sem resposta da CPN. Temos agido no sentido, né, de trazer para a classe trabalhadora os elementos importantes que estão sendo pelo atual governo Lula e que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora. Qual foi o debate que o partido fez sobre o arcabouço fiscal? Qual que foi? O debate sobre a reforma tributária? Qual que foi? Qual foi o grande debate ampliado que o partido fez em relação a isso? Qual foi? Qual foi? Quem debateu isso foi Jones. Jones debateu isso, por semanas a fio. Semanas. Ou seja, são contrários aos interesses da classe trabalhadora. E esse processo tem que ser feito, porque não adianta nada
falar para nós mesmos, né? Nós temos que falar com a classe, nós temos que falar no sentido de mobilizar essa classe. E aí, quando você diz, né, você defende essa perspectiva de que você precisa atingir os problemas reais, você está basicamente dizendo que a classe trabalhadora não tem a possibilidade de fazer essa mediação ideológica, né, essa mediação doutrinária, porque ela está preocupada só com as lutas econômicas. Essa é uma posição que o Lenin já combatia naquela época, contra as posições economicistas e que rebaixam o nível da discussão. Temos aqui várias perguntas, eu vou lê-las por a regra do programa. Sofia, você se sinta livre para respondê-las ou não. E não tem nada de trotskismo, não é nada disso, gente. Para com essa porra, velho. Nem tudo que é decisão é trotskismo. Presta atenção, caralho. Porque a gente vai seguir adiante, a gente já está se aproximando do final do programa. Graças a Como Deus. o debate está intenso, eu vou prorrogar um pouquinho o tempo, mas nós não podemos passar muito do horário do programa. Vamos lá, o Mauro Draco, que contribuiu em euros é bom, hein? 11,99 euros. Aí, ó, olha aí o Pix do Cacaê. Cadê as provas? Você pode garantir tudo o que você está defendendo? Essa crise só se resolve via convocação do 17º Congresso em caráter extraordinário. Se é que se quer resolver. Você se assume trotskista? Que besteira. Daniel... Mano, isso de falar que tudo é trotskismo, cara, é um empobrecimento do debate que é inacreditável, cara. É inacreditável. Pribes também contribuiu com o Superchat. Se vocês do CC têm tanta convicção que está tudo correto, qual o impeditivo para a realização de um congresso extraordinário para recobrar a unidade? E Gabriel Stumbo, camarada Sofia, haverá uma plenária ou qualquer medida de ampliação de debate da crise para além do afastamento de militantes? O Mauro Draco voltou a fazer uma contribuição em Superchat, basicamente falando a mesma coisa. Enfim, essas foram as perguntas últimas que nós tivemos, as perguntas mais recentes. Se você quiser comentar alguma, senão a gente continua com o tema. Tá. Veja, sim, o PCB já estava e está organizando a nossa Conferência Política Nacional, né? Já tem... Lembra do que o Ivan falou? De que a Conferência Política Nacional não tem poder de alteração de resolução congressual e nem tem poder de alteração de convocação de um novo comitê central? Aí, ó. Calendário em andamento para ocorrer esta conferência, e vai ocorrer. Nós já temos organizados, né, um boletim interno, uma tribuna de debates internas, e como eu disse, me parece, né, que esses fracionistas, ao ver, né, que essas questões estavam, sim, sendo implementadas, né, e aí isso colocaria por terra toda a sua narrativa, né, de que não há debate, de que não quer conferência, isso cairia por terra. Então, essas questões estão sendo, sim, levadas adiante e virão rapidamente. Para quem está organizado o PCB, verá que todas essas questões estão sendo implementadas. Teve uma pessoa aí que me perguntou se eu me assumo trotskista. Que bobagem. Não, eu queria até comentar, Breno, uma questão interessante, né? Claro, a gente observa ao longo da história do movimento comunista internacional que estes rachas, rupturas, às vezes acontecem, né, talvez de maneira mais frequente, nas organizações trotskistas, né? No entanto, eu estava observando que até nas organizações trotskistas, quando os rachas acontecem por posições divergentes com aquela organização, e eu pego como exemplo aqui o último racha que aconteceu no PSTU, diante das posições que o PSTU se colocava, tanto no cenário interno quanto externo, um conjunto de militantes, né, rachou e constituiu, por exemplo, a resistência, que hoje é uma corrente do PSOL. Estas pessoas têm, me parece, uma dignidade em manifestar qual é a divergência política, fazer uma lista ali de nomes, olha, nós aqui estamos rompendo com esta organização por isso, e essas são as pessoas que
que fazem, né, que promovem este rompimento. Saem, vão constituir sua corrente, seu partido e assim por diante. Agora, o que está acontecendo hoje no PCB não tem sequer a dignidade de apontar quais são as divergências. Pô. Pô. De fazer o debate de forma honesta. Né? Muito pelo contrário. Foram para as redes sociais criar narrativa. Olha isso. Olha o título que ele está postando. Colombo na UP. Lande Lazar e Colombo queriam tanto apoiar a UP na eleição passada, agora estão livres para isso. Que isso? Indecência, velho. E utilizando muitas vezes de mentiras, de recortes, né, de queimação simplesmente de figuras públicas e de outras do partido, e sequer assumir, né, nem internamente nem externamente. Definitivamente, bem-vindos à era do entretenimento. Quais são as reais divergências? Então eu vejo que há uma contaminação do modus operandi, né, das redes sociais que é muito deletério, não só para o PCB, mas é deletério para a política em si. Né? É muito prejudicial para o momento grave que nós vivemos de um conjunto de pessoas que se informam apenas pela rede social, observar apenas 2 ou 3 linhas do Twitter e achar que aquilo corresponde à verdade. Debater, respondeu, Mas é porque é aquela coisa, né? A Sofia postou outro dia e foi num domingo à noite e agora é hora de trabalhador, amanhã é dia de trabalhador ser explorado e não ficar aqui remunerando Elon Musk. É por isso que nós vamos reforçar muito mais os espaços internos de debate, de discussão, né, de organização, para que a gente possa consolidar o partido e os coletivos partidários, ao mesmo tempo colocarmos para fora, né, das instâncias com uma posição de combate a esse tipo de desqualificação política que tem sido muito comum nas redes sociais. Olha, um claro exemplo de defesa do PCBismo. O nível das perguntas. Que vergonha, parece que nunca estiveram no PCB. Porra, justamente, se o cara é comunista, qual que é o medo que ele vai ter de fazer esse enfrentamento? Tem mais uma questão do Matheus Ribeiro Lima, que também contribuiu com o Superchat. Não é um crime contra o centralismo democrático ter fechado a leitura das tribunas de debate? Eu já vi essa pergunta antes aqui, eu sei que é sobre as tribunas de debate no 16º Congresso. Então, essa é outra narrativa mentirosa. Supostamente as tribunas só podiam ser lidas pelos delegados. Sim, e não pelos militantes. Exatamente. Tribunas de debate, durante todo o processo do Congresso, ela foi aberta, né, para todos os militantes. O que ocorre é que o Congresso foi interrompido por conta da pandemia e só Vou ver aqui de novo, a gente teve uma travinha, mas é uma questão de segundos, nem de minutos. A Sofia volta conosco. Acho que já voltou. Sofia, isso. Você me ouve? É outra. Oi? Pode continuar. Bom, então, isso também não corresponde. Isso também não corresponde, né? As tribunas de debate, elas foram abertas, elas tiveram ampla participação. Agora, Breno, eu só queria fazer uma menção aqui, que talvez não tenha chegado nas perguntas, né? Que é sobre as figuras que encabeçaram o processo de resistência contra o liquidacionismo lá do Roberto Freire e de reconstrução revolucionária do PCB. Porque eu acho muito importante, eu vejo que tem muita gente da base do partido, da juventude que está nos assistindo, é muito importante dizer o seguinte: a reconstrução revolucionária do PCB, ela não é feita por uma única pessoa.
Ela não foi organizada, tocada de forma contundente por um único indivíduo. Verdade. Ela foi um processo de dezenas de pessoas como a camarada Zuleide, que foi secretária-geral do partido. Na época, se chamava presidente, por conta da Justiça Eleitoral, mas ela era secretária-geral. Antes dela, pelo Horácio Macedo, pelo Raimundo Alves, grande Raimundão. Nossa, velho. Usar a Zuleide e o Horácio para fazer essa defesa. Gráficos, né? Pelo José Maria Crispim, Breno deve conhecer José Maria Crispim, que era militar, que teve 2 filhos assassinados pela ditadura, e o José Maria Crispim voltou para a reconstrução revolucionária do PCB. Oswaldo Pacheco, portuário, Ana Montenegro. Eu me lembro, né, porque eu participei de todo esse processo, de uma camponesa, né, do Pontal do Paranapanema, Ariolinda Gutierrez, né, que não são figuras que tiveram grande exposição, né, na mídia, ou mesmo dentro do PCB. Mas a reconstrução revolucionária foi um trabalho coletivo. E querer transformar a reconstrução revolucionária do PCB nesses últimos 30 anos na figura do grande timoneiro da reconstrução revolucionária é, mais uma vez, promover um apagamento histórico de pessoas que muitas delas já morreram, inclusive, que passaram por processos muito duros durante a ditadura e que fizeram o PCB resistir, né? E que a gente tem, sim, que lembrar dessas figuras, mesmo que elas não tenham hoje um protagonismo nessa narrativa que está sendo construída. É o negócio, né? O cara tem 40 anos de partido, o cara tem 50, não sei o quê. E daí? Gente, sabe? Não é porque você está numa organização há muito tempo que isso te dá o aval, o direito de ser mais cultuado ou mais reconhecido do que os demais. O que faz com que isso aconteça é o reconhecimento político, é o debate. Não você está no partido há não sei quantos anos. Para, né? Portanto, deixar aqui para todo mundo que está nos escutando, é importante a gente conhecer a história, é importante a gente observar o que de fato tem sido feito no PCB, é importante a gente observar, né, quais são as resoluções táticas e estratégicas determinadas pelo 16º Congresso, e o mais importante ainda é dizer que quem está neste movimento fracionista não é porque quer ampliar o debate interno e por isso chamam apressadamente o 17º Congresso. É porque perderam o debate interno no 16º Congresso. E agora chamar um 17º Congresso, como eles já disseram, com a ampla participação de pessoas que não são militantes do PCB... Olha aí, jogando o coletivo, ó, na lata do lixo. É mais ou menos o que fez o Roberto Freire. Que absurdo! Lá em 1992. Caralho! Que absurdo! Meu Deus! Não, aí é tiração, não. Aí é tiração! 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 Não, é tiração. Não, é tiração, velho. Foda-se, é tiração. Quando percebeu que perderia... Chamou a reconstrução revolucionária de cidadania, de PPS. Porque perdeu no Congresso as votações internas para acabar com o partido, chamou o Congresso com a ampla participação de quem quisesse. E isso... Que absurdo! Meu Deus, que absurdo! O 17º está defendendo a participação dos militantes dos coletivos, não open de todo mundo, igual o Roberto Freire fez. Para, velho. Nós já temos bastante experiência para saber como lidar. Isso é fracionismo, isso é liquidacionismo. E não será nesse momento que nós baixaremos a guarda para esse comportamento. Então, quem quiser discutir, criticar... Não vai poder.
Porque você joga o texto no grupo e a pessoa é tirada da célula. Né? Apontar todos os problemas que nós temos e Que reconhecemos absurdo. que temos. Bora vir militar no PCB. Ah, não! Vamos discutir isso nas nossas células, vamos discutir isso nos nossos espaços internos e vamos fazer avançar. Porque também não posso dizer aqui que a gente não tem problema nenhum. Temos muito. Claro. Duas perguntas a mais de espectadores. O Caetano Pires, e sobre a exclusão do complexo partidário do debate? Acho que ele está se referindo a esses coletivos. Coletivo Ana Montenegro, Unidade Classista, o JC. Nós somos o partido, por que não podemos falar sobre ele? E a Mariana Martins. Sofia, por que pessoas de coletivos tentaram subir para o PCB e o recrutamento demorou de 4 meses até 3 anos e até hoje não conseguem, visto que vocês congelaram os recrutamentos para impedir o debate interno? Não, de forma alguma. Né? Os recrutamentos são feitos dentro dos trâmites normais de recrutamento, isso pode... O que tem de gente que reclama para mim, que entra em contato e o PCB não responde, é putaria. Putaria. Pode ser que em um ou outro lugar tenha acontecido alguma coisa desse tipo, a gente tem que lembrar que nós estivemos num período de pandemia e a adesão, muitas vezes, apenas online, né? Não dá para a gente saber exatamente o que está ocorrendo. Mas não são vocês que puxam o recrutamento, como que não sabe o que está acontecendo? Aí a pergunta do Caetano, o próprio termo complexo partidário é errado, né? Porque tanto nas resoluções do 16º Congresso do Partido, quanto das resoluções dos coletivos partidários, está explícito que não há uma horizontalidade nessa relação. O PCB é o partido. A UJC é uma organização que tem autonomia relativa em relação ao partido. Assim como a Unidade Classista, assim como Ana Montenegro, assim como o coletivo o coletivo negro Minervino de Oliveira e o LGBT comunista. O que se quer, aí sim, é, a partir de espaços que têm pessoas que não são do partido, que não precisam necessariamente se submeter às mesmas regras e resoluções que o PCB assume para com os seus militantes, estas pessoas querem influir no partido. Quem constrói o trabalho? Ora, isso não existe. Não vai existir no PCB e não existe em nenhum partido político. Né? Pessoas de fora da organização comandarem os processos internos daquela organização. Sofia, você acha que seria possível, uma pergunta que eu fiz ao Jones Manuel, vou fazer a você também, seria possível entender essa crise também como um conflito geracional? Olha, eu não sei. Não. Eu acho que não. Eu acho que esse papo aí de conflito geracional é... Pô, porque tem um monte de gente que é de outras gerações que vai ter outra compreensão. Se a pessoa ela é mais idosa, se a pessoa ela tá mais velha e ela tem um pensamento merda, não é porque ela é mais velha, é porque ela tem um pensamento merda. É por isso. Não, eu não acho que seja, na verdade, um conflito geracional, né? Porque nós temos militantes de todas as gerações, inclusive alguns muito jovens, né? Numa defesa ferrenha, evidentemente que não tem a expressão, né, pública do Jones Manuel e de outras figuras, mas que estão na defesa bastante contundente do PCB. Eu acredito que tem a ver, sim, por um lado, com uma concepção diferente de partido, e aí sim, isso está ficando cada vez mais explícito, e, por outro lado, tem a ver com essa nova dinâmica da luta política, que passa pelas redes sociais, e que aí não atinge só o PCB, né? Atinge os outros partidos também. Veja, por exemplo, a dificuldade que o Lula e o PT e a esquerda, ou os reformistas em geral, tiveram em enfrentar o bolsonarismo
nesse espaço que são as redes sociais. Por quê? Porque é uma compreensão artesanal, amadora e completamente retrógrada de comunicação. Né? Tiveram que trazer o Janones, que não é uma pessoa de esquerda, nunca foi, né, para fazer esse enfrentamento. Então, aí sim eu acho que é um debate que nem cabe, não cabe eu fazer aqui nesse momento com você sobre essa nova dinâmica política, que a gente tem que fazer, a gente tem que se debruçar sobre ela, né? E ver, e eu não estou falando só do Twitter, imagina o que acontece nos grupos de WhatsApp, né, que os bolsonaristas utilizaram de forma bastante efetiva. Imagina o que acontece nos grupos de Telegram ou outras formas de divulgação que não são públicas. E isso, sim, de alguma forma, tem um impacto internamente. Mas a gente tem, para falar de gerações, né, nós temos aí um conjunto expressivo, né, de jovens, muito jovens, na defesa do PCB, na defesa da sua forma organizativa, na defesa do 16º Congresso, das nossas resoluções, inclusive na composição do Comitê Central. Aliás, eu queria só deixar aqui para todas e todos que estão nos ouvindo, que foi divulgado, né, pelas redes sociais, que o Comitê Central é um bando de academicistas que não entende nada da luta de classes e assim por diante. É mais uma... Fui citado! Gael Fato não era nem para ter sido recrutado. Olha lá, hein? Dá tchau! Tchau! Que legal! Legal! Mentira! Né? Mentira, inclusive daqueles que faziam parte do Comitê Central. Porque nós temos no Comitê Central trabalhador da construção civil, dos Correios, metalúrgico, temos professores universitários que, ao contrário de serem academicistas, são trabalhadores das universidades e que não pagam a cotização proporcional, né? Que foi algo deliberado no 16º Congresso e que até hoje não foi aplicado. Por quê? Porque tem professor de universidade pública que mete 20 pau no bolso, 20k no bolso e paga a mesma coisa que um militante da juventude proletarizado. Olha que bacana. E constroem um movimento social, um movimento sindical, né, dentro das universidades, inclusive compondo a direção do sindicato. Nós temos um conjunto muito maior do que professores universitários, são de professores da rede básica municipal e estadual. E aí a rede básica estadual, por exemplo, de São Paulo, apoiou a chapa 1 da APOSP, né? E ninguém ficou sabendo disso. Temos servidores federais. Que absurdo, velho. Trabalhadores de ocupação urbana e rural. Ou seja, o Comitê Central, ele tem ali a expressão de um conjunto muito mais amplo do que esse rótulo, né, de academia. E não desanimem, viu, gente? Tô vendo aí a galera ficando triste e tal. Não desanima não, porra. Pode parar com esse papo, não é pra desanimar, não. Nesse momento que a gente tá separando o joio do trigo, bicho. Tá ligado? É o momento de avançar, não é de desanimar. Porque agora a gente vai ter muito mais essa possibilidade de fazer um debate combativo e verdadeiro. É para ir para cima, velho. Não é para parar, não. Do Comitê Central. Agora, nós não podemos deixar de dizer que existe uma esfera da luta de classes, Breno, e você sabe disso, que é a batalha das ideias. E aí alguns de nós não se furta a fazer esta batalha também. Ah, tá. Então não tem boletim interno, né? Por isso, entendi. Não publicar o boletim interno é não se furtar essa batalha, entendi. Então, Sofia, fazer essa deixa eu te fazer uma pergunta. A gente agora está chegando próximo do final mesmo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O Comitê Central do PCB pretende ainda fazer algum esforço para superar essa cisão ou já considera um fato consumado de que esse grupo de pessoas que entrou em conflito com o Comitê Central está fora do PCB e fim de conversa? Vão constituir outra organização e o PCB, excluída essas pessoas, seguirá na sua vida? Bom, primeiro dizer que alguns, pelo menos, ou
uma parte destes que compõem essa fração não estão contrários apenas ao Comitê Central, eles estão contrários ao 16º Congresso, né? Essa é a primeira questão que a gente tem que levantar. A segunda questão é que ainda é um momento em que estamos em pleno desenrolar dos acontecimentos, né? Não sabemos exatamente como vai se configurar. Uma coisa eu posso deixar bastante evidente aqui para vocês, o PCB segue conversando com os seus militantes e também os militantes dos coletivos, abrindo canais de debates internos, assimilar as críticas que são importantes que sejam feitas. Agora, aí a gente vai ter que dar tempo ao tempo, né? Se uma parte dessas pessoas que se colocaram na outra organização observarem que foi um equívoco, que não concordam, que o PCB está... Estamos conversando, né, desce nota de expulsão. Trajetória histórica, e a gente puder, né, reincorporar, sem dúvida, né, não teremos problema nenhum quanto a isso. Aliás, isso também ocorreu lá no Racha com o Roberto Freire. Puta que pariu, não. Ficaram em dúvida, não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não. E depois de alguns anos voltaram ao partido, são hoje grandes militantes da Revolução, grandes militantes na construção de tudo que a gente vem fazendo. O que nós não vamos fazer é deixar de atuar na luta concreta, na luta política concreta, para ficar apenas paralisado por tensionamentos fracionistas, né? Isso sim é destruir um pedaço importante da luta revolucionária no Brasil, que eu acredito que o PCB faz parte, né? Se a gente precisa construir essa luta revolucionária, nós precisamos atuar na realidade concreta da classe trabalhadora e não se voltar, né, para o interior, né, para uma luta fratricida, para uma luta destrutiva, que não vai fazer avançar em nada o processo revolucionário. Pelo contrário, esse processo de depuração, esse processo, ele está colocando justamente as principais diferenças ideológicas e políticas dentro desse meio, as principais diferenças políticas. Essa é a diferença. Então, essa é a posição assim, que nós temos, por hora, sobre essa questão. Sofia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Nossa, graças a Deus, duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, filme ou série eu tomei por fora agora, viu? Porque estava muito ocupada, eu não estou tendo tempo nem de ver os filmes que estão sendo lançados, mas tem 2 livros que eu acho que são fundamentais para a gente entender tanto o que está acontecendo internamente ao PCB, quanto o que está acontecendo no mundo, né? Um é o livro Imperialismo, do Lenin, né, para a gente ver que imperialismo não é geopolítica, imperialismo é um estágio superior do capitalismo. Não. Claro. Não. Que tem também posições de estados, tem guerras neocoloniais. Isso é uma decorrência do processo próprio do capital. E o outro é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Não! Esse é um livro fundamental. Para falar da farsa e da tragédia? Não é possível. Entender não só como a extrema-direita trabalha nos momentos de enfraquecimento da luta política, do avanço da luta da classe trabalhadora, mas para entender, né, o que é autocracia, o que é bonapartismo, são 2 livros importantes. Muito bem, Sofia, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e importante para todos os que acompanham. Sem dúvida, muito importante. Em particular do Partido Comunista Brasileiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom, eu que agradeço. Eu vou explodir, cara, não tem jeito. Estamos à disposição, inclusive para conversar com a militância, né, para trazer o debate para os espaços adequados, que são os espaços internos. Muito obrigada a todas e todos que estão nos assistindo também. Bem, agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês... Um grande abraço a todos e a todas. Não, tava tudo bem. Até o imperialismo. Não, olha, eu estou arrepiado. E é isso, cara.